Então vamos para a questão 76 da prova da Unesp 2021. Vamos dar uma lida aqui no enunciado dela. A figura mostra a visão aérea de um parque onde existem ruas que podem ser utilizadas para corridas e caminhadas. Nesse parque, há uma pista ABCA em que uma pessoa corre dando voltas sucessivas. Então aqui ele te mostra essa imagem, a figura A, B, C, passa pelo ponto D e A. Considerando-se que as medidas dos segmentos AB, BC e AC são respectivamente 60, 80 e 100, ou seja, vamos passar aqui, ficou bem em cima, né? Vamos passar aqui, botar AB vale quanto? 60. AB vale 60. BC vale quanto? BC vale 80. BC vale 80. E AC vale 100. Então isso aqui tudo vale 100. E que o tempo cronometrado para dar uma volta no trecho BCDB, ou seja, BC, então ele vem aqui, BCD, e aí sobe para cá, foi de 40 segundos. A velocidade escalar média desenvolvida por essa pessoa nessa volta foi d. Então a gente precisa saber a distância que ele percorreu para achar a velocidade média, já que a velocidade média é o ΔS, ou seja, o deslocamento sobre o ΔT. Ele já te deu o tempo, que é de 40 segundos. Então, se você achar o deslocamento, se a gente achar o deslocamento, a gente acha a velocidade. Então, antes de a gente começar, eu anotei aqui, ó, as relações métricas de um triângulo qualquer. Aqui tem um triângulo, a altura vai ser aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. E aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, o b ao quadrado, esse cateto ao quadrado, vai ser a hipotenusa, que é a vezes, aqui no caso, né, é um ângulo de 90 aqui, vai ser a hipotenusa vezes a sombra dele, que é o m. A mesma coisa serve para o cateto C, vai ser C ao quadrado vezes hipotenusa vezes N. A altura, aqui no caso, é a altura, H, vai ficar H ao quadrado é igual a sombra multiplicado, ou seja, M vezes N. Eu chamo sombra, esse N aqui seria a sombra desse cateto, esse M seria a sombra desse cateto Bzinho. E cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Então, aqui, se a gente for reparar, a gente tem um ângulo aqui de 90, certo? Então, isso aqui, a gente poderia pensar que seria igual ao cateto C, o 80 seria igual ao cateto B, e o 100 seria o lado A aqui. Então, e a gente tem a altura aqui também. Então, a gente pode, por exemplo, usar de cara essa relação aqui, ó. Cateto vezes cateto é igual a A vezes altura. Então vai ficar 60 vezes 80, 60 vezes 80 é igual a, que é 100, vezes a altura, que a gente não tem ainda. Podemos simplificar aqui os zeros. 6 vezes 8, 48. Então a nossa altura é de 48 metros, já que está tudo em metros. Então a gente já achou uma das medidas que a gente precisa. Agora vamos calcular a outra medida. Então falta a outra medida? Falta essa aqui, eu vou chamar de x. Falta essa medida para a gente saber o quanto essa pessoa andou. E esse x aqui é a sombra desse lado, do 80. Então, a gente pode usar, por exemplo, essa relação aqui. O b ao quadrado seria o 80, então vai ficar 80 ao quadrado é igual a, que seria o 100, vezes a sombra dele, que é o x. 80 ao quadrado dá 6.400 igual a 100x. Esses zeros vão ser cortados, então o x vai dar 64. Então achamos a outra distância. Então, qual vai ser o deslocamento total? O deslocamento total vai ser BC 80 mais CD, que é o x, que a gente achou que vale 64, mais DB, que é a altura, que a gente achou que vai dar 48. Logo, esse deslocamento aqui, se a gente somar, tudo vai dar 192
metros. Então, como ele quer a velocidade e não deslocamento, a gente vai usar essa fórmula aqui. A velocidade vai ficar o deslocamento, 192 metros, dividido o tempo. O tempo ele já te deu, que é 40 segundos. Então, a velocidade escalar média é de 4,8 metros por segundo. Por isso que a gente fica como resposta correta a alternativa letra D de dado.